Olá, Deus é especialista em transformar contexto de morte para realidades de vida. Deus ele fez isso na história e Ele está fazendo isso na história. Ele está transformando morte em vida. É verdade, quando a gente fala de morte, a gente já pensa nessas mortes físicas, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, pós-pandemia, e ainda experimentando mortes e perdas por conta desse mesmo caos que o mundo foi acometido. Mas não são somente essas perdas que o mundo enfrenta. Outras perdas continuam acontecendo, outras lutas e dores pessoas têm vivido nos demais lugares do planeta. Mas o que Deus ele propõe para o ser humano diante disso? Olhando para a morte física das pessoas, nós podemos dizer com clara evidência da Escritura de que não era para ser assim. Deus não planejou que o homem fosse criado para que ele morresse. O homem foi criado para ser eterno. O problema é que em determinado momento, esse homem, o ser humano, representado pelos nossos primeiros pais, eles romperam a sua relação com aquilo que era de fato a vida deles e eles decidiram viver uma vida por eles mesmos, ao seu bel prazer, à sua própria conveniência, e essa ruptura gerou morte. A morte física é uma delas, mas não somente isso, gerou também a morte espiritual, a morte na relação com Deus. Dessa forma, olhando para o que Paulo diz lá em Éfeso, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 1 ao 10, quando ele diz: olha, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e nesse momento ele vos deu vida. A vida, ela vem a partir de uma ação do próprio Deus para o homem. Isso quer dizer que todos nós nascemos mortos, separados de Deus. Do mesmo jeito que todos aqueles que recebem vida, recebem essa vida pelo próprio Deus. É o próprio Deus que compartilha essa vida. E qual que é a motivação de Deus em compartilhar essa vida? A motivação de Deus em compartilhar a vida a nós não é que nós éramos bons, não. A motivação é porque Deus resolveu nos amar. E o amor de Deus é que potencializa a vida em nós. A vida vem através desse amor de Deus, por esse amor e essa motivação de Deus direta em nos amar. E como que Ele faz isso? Deus faz isso através da graça que Ele oferece na pessoa de Jesus Cristo. E aí, uma vez vivos, assim como Lázaro, quando ouviu o chamado de Deus, ele no quarto dia da sua morte, ele ouviu Jesus chamando ele: vem para fora. Assim também nós recebemos a vida espiritual na pessoa do Senhor Jesus, que nos chama: saia desse contexto de morte e venha para mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Uma vez atendido esse chamado, nós temos agora uma nova condição da existência. Nós temos agora a vida plena. Não somos mais mortos e presos aos nossos próprios prazeres. Agora nós nos tornamos alvos da glória e da graça de Deus, para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo em toda a história da humanidade. Nós nos tornamos então poemas de Deus para o mundo. As pessoas podem olhar, o mundo pode olhar para todos os discípulos de Jesus e ver o que Deus está fazendo, transformando histórias de morte em histórias de vida. Se você é um discípulo de Jesus, você foi transformado, a sua morte deixou de existir e agora você experimenta e pode desfrutar de uma vida plena com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que essa vida maravilhosa do Senhor Jesus possa impactar o teu coração e fazer com que você viva alegre, feliz e satisfeito na pessoa de Jesus. Deus te abençoe.